Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Nós estaremos com um vídeo, com dois vídeos no caso. Como nós estamos no mês da Reforma Protestante, falaremos a respeito desse acontecimento que marcou tanto o continente europeu como também o mundo em geral, né? Então eu estarei com vocês em dois vídeos. O primeiro a gente vai só conhecer um pouco sobre o contexto da reforma, como que era a Igreja Católica da época, como ela se desenvolveu, de onde ela nasceu, como ela surgiu, o poder que ela teve, a sua influência. Então, é essas coisas. De primeiro ministrante sou eu que vos falo, professor Lucas Cruz. Então, nós temos a temática Reforma Protestante. Nós temos o objetivo da nossa aula. Primeiro, identificar o contexto histórico da época. Depois, nós vamos compreender que essas doutrinas se espalharam pelo mundo e conhecer a diversidade de religiões que compõem tanto o Brasil atual, que a nossa religião, propriamente o cristianismo, o evangelismo é derivado da reforma protestante. E terceiro, nós vamos identificar as principais características de cada uma dessas religiões. O contexto da reforma protestante. Nesse contexto, a gente vai perceber como que surgiu, como que ela se desenvolveu. Nós temos aqui, deixa eu mudar aí de lado. Nós temos aqui o que é a igreja medieval, que era a igreja medieval. Nós vamos começar com essa problemática, né? O que era a igreja medieval. Depois, quais são as características da igreja medieval? E a outra, a igreja medieval, um resumo. Dentro dessas, o que são as características da igreja medieval, temos aí igrejas medievais e catedrais, e nós temos a Inquisição e Cruzadas, que foi algo que foi instituído pela igreja na época. Então, vamos lá. O que é a igreja medieval? Como nós podemos perceber, a igreja medieval é um nome dado à igreja católica durante a Idade Média, certo? Vamos aqui. E, usando disso, ela conseguiu muito poder, pois ela pregava às pessoas que era preciso doar os bens para ter a salvação de vida eterna. Então, Jesus, a salvação, não estava dependendo simplesmente da fé em crer em Jesus, mas sim daquilo que você poderia barganhar com Deus. Então, isso era que foi instituído pela Igreja Católica. Ela se apropriou desta forma de culto. Como os indivíduos consideravam o Papa e seus subordinados como representantes de Deus, não ousavam questioná-lo, e isso era um problema. Mas nós devemos também perceber por que que eles não questionavam? Porque o Papa era considerado o representante de Deus aqui na Terra. E o que ele falava e o que ele instituía se tornava decreto, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso a livros. As Bíblias que tinham eram escritas em latim, em grego, e nem todas as pessoas tinham essa capacidade de ler, nem todas eram cultas, né? A maioria das pessoas a Europa era formada de plebeus. Inclusive, a Europa medieval era uma Europa pobre, podemos assim dizer. Outro fato interessante é que a Igreja Católica também era detentora de todo o conhecimento, conhecimento geométrico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, literário, todo o conhecimento que
existia no mundo da época era pautado segundo os dogmas da Igreja Católica. E por isso não, se ela tinha o representante de Deus na Terra e que ninguém podia questionar, e ela tinha também o conhecimento astrônomo dos astros, das cosmovisões. Então, isso ficava muito difícil de alguém questionar. E se esse alguém questionasse essa forma de governo que a Igreja Católica tinha instituído, ele era considerado como herético. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui de lado de novo. Quais são as características da igreja medieval? Nós vamos observar quais são essas características. A igreja medieval ela era composta por um bispo, que era eleito pelos fiéis, padres, que eram os responsáveis por atuar no ensino religioso e nas cerimônias, e os diáconos, que administravam e davam assistência ao povo. Essa é a primeira forma de governo que foi instituído na Igreja Católica. Só que nós vamos ver uma segunda forma que foi mudada, que não é mais essa primeira, mas ser uma segunda, que foi mudada pelo Papa, certo? Uma forma de governo clerical. Nós vamos observar isso mais adiante. Então, aqui nós temos a organização clerical. Vamos ver essa organização clerical. Já na igreja medieval, a organização era clerical, foi alterada. Os padres eram responsáveis pelas paróquias que formavam dioceses, que eram administradas pelo bispo. Por sua vez, várias dioceses compunham a arquidiocese, que era dirigida por um arcebispo. Então, como que isso funcionava? É como uma igreja mãe e ela tem as suas igrejas adjacentes. Então, é como o processo que nós temos hoje. Nós temos a igreja sede, que é a sede do campo, e as outras igrejas adjacentes, elas funcionam como aquelas igrejas que são filhas, que são ramificações da igreja principal. Então, essa foi a mudança da forma de governo da primeira igreja medieval para uma organização clerical. Por fim, o Papa, que estava no topo da hierarquia, como chefe da igreja e sucessor de São Pedro, o fundador da Igreja Católica. E para nós, protestantes, cristãos, nós não temos Pedro como fundador da Igreja Católica. Pedro era um dos apóstolos, sim, mas que eles pegam Pedro como sendo o primeiro Papa. E não é. A cabeça da igreja é Cristo e nós somos o corpo. Isso não tem nada a ver com o apóstolo Pedro. Nós vamos mais à frente. Foi assim que ela se tornou tão poderosa, já que era proprietária de vários feudos, acumulando bens por meio de doações de aristocracia e de alguns imperadores. O que eram os feudos? Os feudos eram aquelas famílias que cediam pedaços ou partes de terra para pessoas com menos propriedades, para poder trabalhar. Eles arrendavam essa terra para as pessoas poderem trabalhar. E a Igreja Católica ela se apropriava disso. Ela pegava esse pedaço de terra e eles tinham que trabalhar em prol da Igreja Católica, porque a salvação dependia daquilo que ele mantinha economicamente a Igreja Católica. Os seus bens deveriam estar sendo entregues à Igreja. Aí nós temos também o período da Inquisição, que foi o período em que houve perseguição às pessoas consideradas hereges. Essa Inquisição, algumas pessoas foram mortas em fogueiras,
algumas pessoas que eram consideradas como bruxas, algumas pessoas que tinham algumas doenças patológicas ou que tinham algum defeito físico, eram considerados, na visão da Igreja Católica, como pessoas, é, como pessoas que estavam sendo amaldiçoadas por Deus. Assim dizia o Papa. E todas as pessoas acreditavam, embora não querendo, eles acreditavam. Por quê? Porque era o Papa, o representante primário de Deus aqui na Terra, quem estava falando, né? Aí nós tivemos também o período das Cruzadas, que eram jornadas com fins religiosos, econômicos e militares. Isso aconteceu entre o século XI e XIII, como vocês podem perceber. Esse período das cruzadas era um período em que as pessoas faziam peregrinações de Roma para Jerusalém. E diante disso, eles iam, aqueles povoados, aquelas comunidades que existiam no caminho, eles iam saqueando tudo o que elas tinham. Eles tinham que estar subordinados ao regime do Papa, como pessoas como os germânicos, como os bárbaros, que não tinham o cristianismo como sua religião oficial, eles eram exterminados e mortos pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela fez um massacre muito horrível durante a Idade Média, por causa desse radicalismo religioso. Vamos para a nossa parte. A igreja medieval ela exerceu grande influência em todos os âmbitos da vida das pessoas na Idade Média. Isso nós já sabemos porque já vimos em slides anteriores, né? Primeiro, por meio da promessa de uma boa vida nos céus, ela conseguiu poderes que lhe permitiam acumular uma quantidade enorme de bens. Como nós já falamos, eles compravam uma salvação através dos seus bens. Eles produziam e entregavam para a Igreja Católica. E aí nós podemos até imaginar, porque tinha pessoas que não conseguiam chegar a essa meta de entregar aquilo que eles possuíam, porque não possuíam quase nada. Como os camponeses, quase não possuíam nada, os plebeus. E então essas pessoas elas ficavam atormentadas porque sabiam que se não desse nada para a Igreja Católica, eles estavam diretamente indo para o inferno, porque não tinha como comprar nenhuma salvação, não tinha como comprar um direito de ir no céu. Então, através desse medo e desse monopólio criado pela Igreja Católica, ela enriqueceu bastante. Ela fez um poder econômico até maior do que os feudos, até maior do que a aristocracia da época. Tudo isso, tudo isso que nós falamos, ele causou um descontentamento que resultou no protestantismo, né? E na decadência da Igreja Católica. Então, o que era que acontecia? Então, com essa decadência da Igreja Católica e com esse desvio tanto religioso como teológico e espiritual da forma como Cristo, Jesus, tinha deixado a sua igreja através da Bíblia, porque eles não seguiam a Bíblia, eles seguiam a igreja estava acima do poderio da Bíblia. E isso não pode acontecer. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem que estar acima de todas as coisas. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E só que na igreja católica medieval romana, isso não acontecia. Por que que não acontecia? Porque essa igreja, ela tinha alguns privilégios econômicos e ela usou desse privilégio para monopolizar. Mas sempre a igreja foi assim? Não, ela nem sempre foi assim. Porque a igreja primitiva, até o ano 308, até 324, quando o imperador Constantino
assumiu o poder do Império Romano, ele começou a instituir isso. A igreja ela vinha em um processo de perseguição há 200 anos, e nesse período em que Constantino esteve guiando a igreja, ele disse que teve uma suposta visão de Cristo e viu uma cruz e fez dessa cruz o seu símbolo para ir para a guerra, e ele, inclusive nessa época, ele vence a guerra. E quando ele vence essa guerra, ele institui o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, o cristianismo, como até então era perseguido, e agora o cristianismo era a religião oficial do Império. Todas as pessoas queriam estar participando do cristianismo, porque era a religião oficial do imperador. E quem não participa, quem não fosse cristão, estava contra o imperador Constantino. Qual o problema? O problema é porque dessa religião, desses movimentos, criou-se um sincretismo religioso. O que é o sincretismo? São várias vertentes de religiões que são unificadas. Constantino, ele não tinha um problema, ele não tinha uma visão teológica do que estava acontecendo, né? O que era que acontecia? Ele queria adeptos para seu governo, ele queria que as pessoas o obedecessem. E ele viu que os cristãos eram maioria. E através desse sincretismo, as pessoas poderiam ficar cultuando o seu Deus da forma como eles queriam, como eles cultuavam, fazendo sacrifícios, fazendo isso, peregrinações e tudo aquilo, e ele só queria que as pessoas fossem chamadas de cristãos e que tivesse esse Deus invisível como seu Cristo, mas mesmo adorando os seus deuses da forma como eles queriam. Então, esse é o sincretismo religioso que não da igreja primitiva, mas da igreja romana, a igreja de Constantino. Esse é um novo governo. Então, passado tudo isso, a igreja se fortaleceu, a igreja teve potência, a igreja católica ela enriqueceu bastante, o seu poderio, tanto teológico como espiritual, como econômico, foi, é, foi muito grande, foi vasto. Só que começou então a surgir lá por volta do século XIV, pessoas como Jerônimo de Savonarola, John Wycliffe, John Hus, que eram pessoas que esses são chamados de pré-reformadores. Eu quero me deparar um pouquinho com John Wycliffe. Por que eu não coloquei Jerônimo de Savonarola? Para mim, um pensamento meu, Jerônimo ele não era tão espiritual como John Wycliffe e John Hus. A reforma que ele queria era uma reforma moral. Qual o problema disso? Não tem problema. Porém, ele dizia que a igreja não tinha problema na igreja. O problema era o comportamento daquelas pessoas. E John Wycliffe e John Hus dizia completamente diferente de Jerônimo de Savonarola. Jerônimo de Savonarola, ele, inclusive, ele foi excomungado, né, pelos reformadores, foi tido como herético. Jerônimo de Savonarola, ele vai na mesma linha de alguns sucessores, como Erasmo de Roterdã, também um pouco de Erasmo de Roterdã, mas o mais infusivo, né? E ele deu mais ênfase a isso. Inclusive, Martinho Lutero, que nós vamos ver depois, mais para frente, no outro vídeo, teve alguns debates teológicos com ele a respeito de algumas questões. Então, quem é John Wycliffe? John Wycliffe, ele era um professor da escola de Oxford, na Inglaterra. Ele nasceu no ano de 1325 e morreu no ano 1384, como nós sabemos, século XIV. Ele protestou contra as irregularidades do clero, rejeitou os ensinamentos acerca da transubstanciação na ceia do Senhor,
O que era essa transubstanciação? A Igreja Católica dizia que aquele pão e o vinho representava literalmente o sangue de Cristo e o pão, a hóstia, era literalmente o corpo de Cristo. Inclusive, alguns padres até vendiam isso, e isso, John Wycliffe, ele foi contra essa, ele dizia que aquilo só simbolizava, o vinho simbolizava o sangue, que era a nova aliança, e o corpo, que era o pão, que era o corpo de Cristo. Não era uma substituição, era um símbolo, né? E isso fazia parte da ceia do Senhor. Ele falava também quando o purgatório, que era que ó, as pessoas quando morriam ficavam em um período no purgatório e aquelas pessoas que estavam vivas iriam rezar ou então eles compravam o direito dessas pessoas entrarem no céu através das indulgências. Esse purgatório também foi condenado por John Wycliffe. Ele condenava o celibato, que era a questão do homem não se casar, ficar solteiro, como padre, ele condenava também, e ele condenava as indulgências, que era a compra da salvação, que é o mais conhecido pela Igreja Católica. Ele condenava também, ele era contra as superstições, o sincretismo, que nós já falamos, que era a união de várias religiões e de cultos, de formas de adorar, né, dentro da Igreja Católica. Ela não se preocupava com essas coisas, ela se preocupava, a questão dela era financeiro, né, econômico. E esse sincretismo, eles inundavam a igreja. Fé em relíquias sagradas, como os santos que eles canonizavam, que faziam imagens e vendiam essas imagens, peregrinações com propósitos místicos e veneração dos santos. Então, John Wycliffe, ele não teve uma vida fácil. Não era fácil falar contra o Papa, né? Então, o Papa, naquela época, ele tinha o poder e o monopólio nas suas mãos. E este homem foi perseguido, este homem foi caçado de morte depois pelo Papa, mas que, através de um propósito que Deus tinha na vida deste homem, esse projeto foi começado por Deus através da vida dele. Como nós vamos ver também com Joe Hus, que foram homens escolhidos, eleitos por Deus, para que no período certo esses homens tivessem essa disponibilidade e essa coragem, que não era pouco, que foi dada através do Espírito Santo, para que eles fizessem isso. Eu acredito que eles foram predestinados para isso, para cumprir esse ide de Cristo, como Deus predestina todas as pessoas. Outro também que nós podemos observar é esse aqui, ó. Joe Hus. Joe Hus nasce em 1372 e morre em 1415. Como o Joe Hus ia na mesma linha de John Wycliffe, esses homens tiveram coragem o suficiente para enfrentar todo o poderio de Roma, porque se Roma tinha um grupo de pessoas que era chamado de Inquisição e as outras era um exército que invadia os impérios, invadiam comunidades, matavam pessoas a mandado da igreja de Roma, porque eram tidos como bárbaros, como pessoas que não infiéis, injustas, e esses dois homens estavam agora pregando e falando contra o poderio de Roma. Falavam contra a indulgência, falavam contra a transubstanciação que era feita, os desvios teológicos, os desvios, a forma como ele lidava com as pessoas, a forma como ele conduzia espiritualmente as pessoas. Eles escondiam a Bíblia das pessoas ao invés de pegar a Bíblia e explicar para o povo. Eles tinham uma linguagem totalmente diferente. Os plebeus não entendiam o latim e eles faziam isso para que as pessoas não entendessem.
Muitas das pessoas que queriam estudar a Bíblia, eles pegavam e colocavam, envenenava a Bíblia. E quando as pessoas começavam a ler, elas tinham o hábito, e às vezes a gente, quando está lendo, trisca o dedo na ponta da língua e vai passando a página. E quando essas pessoas faziam isso, elas eram envenenadas automaticamente. Então, essas pessoas morriam e os padres diziam que essa morte era porque aquela pessoa não era digna o suficiente de ler a Bíblia porque estava em pecado. Simples, ele, só o clero e os arcebispos e o Papa tinham essa espiritualidade necessária para fazer isso, né? Então, eles não podiam fazer. Influenciado pela obra de John Wycliffe, Joe Hus defendia que a cabeça da igreja é Cristo e não o Papa, e pregava que essa igreja deveria ser mais e mais semelhante a Cristo. Uma igreja, como que essa igreja poderia ser semelhante a Cristo? Se essa igreja estava excluindo pessoas, se essa igreja não dava assistência àquelas pessoas que nasciam com defeitos físicos, se ela matava as pessoas que nasciam com defeitos físicos, até mesmo as pessoas que tinham uma tendência de esquerda, com a mão esquerda, eram tidas como pessoas que Deus tinha amaldiçoado. Então, pessoas eram mortas simplesmente por ser destras, né? Então, foram muitas coisas. Só que Deus viu o desvio que estava, e como Deus nunca perde as rédeas da história, Deus, no devido tempo, levantou John Wycliffe, levantou Joe Hus, e como nós vamos ver no o estopim da Reforma Protestante, é no ano de 1517, com o monge agostiniano Martinho Lutero. E nós vamos perceber que Deus, ele sempre tem em seu plano, uma redenção e um escape. Ele sempre esteve junto com a sua igreja, que ele escolheu para si, mesmo em desvios teológicos e desvios morais, mesmo em uma sociedade depravada, em meio à corrupção degenerada, Deus sempre tem os seus remanescentes. Às vezes nós olhamos para a nossa sociedade e eu me vejo, eu até fico assim um pouco apreensivo, e se nós estivéssemos como esses homens, voltados para a palavra de Deus, para a exposição das Escrituras, talvez nós não estaremos tão aflitos nos dias de hoje, né? Pessoas, Deus nunca perde a rédea da história. Acredito que hoje a Bíblia ela está sendo interpretada às vezes de maneira equivocada por algumas pessoas, e que nós não, às vezes nós não nem falamos, nem damos ênfase à reforma protestante. Hoje, se você pergunta para a maioria dos cristãos, não sabem nem o que foi a reforma protestante, se foi um avivamento, quais foram as pessoas que estiveram junto na reforma protestante, quem foi o líder da reforma protestante. Pessoas não sabem, porque estão preocupadas demais com coisas passageiras e não aprende com a história. E durante a história, quem não aprende com ela é fadada a cometer os mesmos erros. E eu acredito que se nós estivermos voltados, como esses homens estiveram voltados, em questionar o poder do Estado, em questionar o poder do Papa, nós estaremos mais perto de ser perseguidos, como esses homens foram perseguidos. O problema é que nós, às vezes, se nós não observarmos, nós estamos cometendo o mesmo sincretismo religioso por causa de uma ideologia política. Às vezes é aceitado formas de culto diferentes, mas porque como as pessoas pensam, têm a mesma ideologia política, às vezes essa ideologia política, algumas pessoas dizem que não, essas pessoas são salvas porque elas creem na mesma, elas representam a mesma ideologia. E não é isso. O governo de Cristo não é deste mundo. Eu sei que nós somos concidadãos, nós pertencemos às duas dimensões,
tanto a espiritual como a material. Nós somos cidadãos terrestres, cidadãos da terra, mas também somos cidadãos do céu, do céu. E que essa cidadania do céu, ela seja mais competente do que a cidadania terrena. Se nós nos preocupássemos com a cidadania celestial, do jeito que nós nos preocupamos com a cidadania terrestre, não teríamos esses desvios teológicos durante a história. Pois o problema é porque nós se preocupamos demais com as coisas aqui. E isso acontece, não aconteceu só na Europa, não aconteceu só em outros continentes, mas também acontece aqui no Brasil. E no Brasil, eu acho que está ficando mais ainda. Se vocês observarem, não estou falando de contra igrejas, mas que se vocês falar a união que está acontecendo entre religiões, entre formas de cultos, de veneração, por causa de uma ideologia política, isso se chama de sincretismo. A gente tem que ficar alerta. A gente estará falando mais sobre isso na segunda parte do nosso vídeo sobre a reforma protestante. Então, uma igreja que começou correta, ela se desviou. Por que se desviou? E o engraçado é que, enquanto a igreja esteve perseguida, ela não se desviou do seu objetivo celestial. Ela não teve desvios teológicos. Embora viessem filosofias que falassem contra o cristianismo, mas eles não sobressaíram. Mas a partir do momento que a igreja deixou de ser perseguida e começou então se manipular e se moldar ao Estado, como o Estado se agir como Estado e querer adeptos usando as ferramentas do mundo, do Estado, começou os desvios teológicos e deu nessa grande tragédia até a hora que Deus quis. E se Deus fez durante a história, ele pode fazer de novo. Que Deus e Cristo nos abençoe e que nós possamos. E no próximo vídeo, na segunda parte da Reforma Protestante, estaremos falando sobre como que isso aconteceu, o que levou a acontecer, as perseguições que Martinho Lutero sofreu e grandes reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, entre outros, que marcaram a história da Reforma Protestante. E se hoje nós temos a Bíblia como na palma da mão, é por causa desses homens que não tiveram medo do Estado, que estavam impulsionados pelo Espírito Santo em fazer a coisa correta. E ficamos por aqui.